Olá, bem-vindo! Nessa aula do nosso curso de introdução, aprenderemos como utilizar o mouse, esse fantástico periférico de entrada que facilita tanto o nosso trabalho com o computador. Veremos funções de arrastar, selecionar, botão direito, botão de rolagem, entre outras coisas. Vamos dar início aprendendo como selecionar com o mouse. É muito importante, pessoal, selecionar, saber as formas de seleção que podem ser realizadas com o mouse. Algumas delas nós teremos a ajuda do teclado. Sim, a gente precisa da ajuda do teclado para realizar alguns modos de seleção. Então o mais básico é clicar uma vez com o botão esquerdo sobre o ícone, ou sobre um arquivo, ou sobre uma pasta. Então o modo de seleção mais simples é clicar uma vez com o botão da esquerda sobre um arquivo. Em seguida, veremos como selecionar arrastando a caixa de seleção sobre os ícones. Para fazer isso, você clica em uma área vazia com o botão esquerdo e arrasta a caixa sobre os itens. Repare que eu posso então pegar vários itens ao mesmo tempo. Dizemos que selecionamos um intervalo. Agora, a seleção de intervalo, ou de vários itens ao mesmo tempo, pode ser realizada também com a tecla Shift. Olha só, eu quero pegar desde o primeiro até o último ícone. Então eu clico no primeiro, seguro a tecla Shift no meu teclado e clico no último ícone. Repare que todos os ícones entre o primeiro ponto e o último ponto foram selecionados. Então, eu pressionei a tecla Shift para realizá-la. Outro modo de seleção é a seleção que chamamos de seleção alternada. Imagine que eu quero apenas selecionar o primeiro e o terceiro ícone. Então, se eu fizer apenas com o mouse, repare que eu não consigo, isso não é possível. Mas se eu pressionar no meu teclado a tecla Ctrl, eu clico no primeiro item, em seguida no segundo item que eu desejo, e assim sucessivamente. Eu posso selecionar diversos itens aleatoriamente, ou seja, um item distante de outro item. Para isso, eu utilizei a tecla Ctrl do teclado. Clico, seguro o Ctrl e clico sobre o outro ícone. Vamos ver agora como arrastar com o mouse. É muito fácil. Clique sobre o ícone que deseja arrastar, segure o clique, mantenha o botão esquerdo pressionado e arraste. Onde você desejar soltar o item, basta liberar o clique. Então, clique, segure com o botão esquerdo, arraste, mova sua mão. Chegou até o destino? Solte o clique. O seu ícone será movido. O mouse também tem uma função muito importante que poucas pessoas exploram, que é a função de apontar. Por exemplo, se eu posicionar o meu mouse sobre a lixeira e deixar posicionado por alguns segundos, ele me dá uma breve explicação do que é aquele item, do que é aquele ícone. No caso, ele me fala, olha, a lixeira contém os arquivos e pastas que você excluiu. Repare que se eu abrir um programa, por exemplo, o Word, e se eu posicionar o meu mouse sobre as diversas ferramentas que o Word tem, ele vai me dar a mesma descrição de cada uma das ferramentas. Então, olha só, negrito, ele me fala, olha, como eu faço com o teclado, Ctrl mais N, aplicar negrito ao texto selecionado. Por exemplo, veremos o que é essa ferramenta aqui. Mostrar tudo, Ctrl mais asterisco. Essa ferramenta mostra as marcas do parágrafo e outros símbolos de formatação. Então, viram a função apontar? Você aponta uma ferramenta ou um botão e o Windows ou o programa, ele te dará uma breve explicação da função daquele botão. Utilize muito isso. É importante nesse início para que vocês aprendam as funções das ferramentas. Agora, utilizando o botão direito do mouse, nós temos os menus pop-up, ou menu rápido. Por que isso? Porque realmente o menu direito, o menu rápido,
ele corta caminho, ele agiliza o nosso trabalho. Imagine que eu queira personalizar algum item da minha tela. Então eu posso clicar com o botão direito no fundo da tela e em seguida personalizar. Por exemplo, se eu quisesse modificar o fundo, olha lá, modifiquei aliás o tema inteiro do Windows. Agora, se eu quisesse fazer a mesma coisa, utilizando o botão esquerdo, eu teria que clicar em iniciar, painel de controle, aparência e personalização, e escolher o tema que eu gostaria que ficasse. Então, o botão direito é o menu rápido. E tem um outro detalhe. Repare que se eu clico numa área vazia, eu tenho algumas opções. Se eu clico sobre um arquivo ou sobre uma pasta, o menu muda. Por exemplo, aqui apareceram as opções de recortar, de copiar, de colar, que não apareceriam. Olha, aqui eu não tenho copiar, por exemplo, simplesmente porque eu não tenho quem copiar aqui. Agora, quando eu clico em cima de um arquivo, eu posso copiá-lo, eu posso recortá-lo, certo? Então, o menu rápido, o menu pop-up, ele é diferente sobre cada lugar que você clica. Por exemplo, vamos clicar sobre a lixeira. Olha, eu tenho a função de esvaziar a lixeira, de criar um atalho, de ver as propriedades da lixeira ou de abrir. Utilize o botão direito, explore esse recurso. Como vimos, ele é um atalho para tudo, ele corta caminho. Se você precisa de uma função, copiar, recortar, colar, excluir, renomear, se você precisa de um desses comandos, pense logo no seu botão direito. É lá que você vai encontrar. O mouse moderno traz ainda um terceiro botão, chamado Scroll, ou botão de rolagem. Vejamos aqui como é que ele funciona. Se eu estou num site, numa página, e desejo descer ou subir, então basta rolar ou tocar o botão de rolagem. Agora, existe um recurso que poucas pessoas sabem que o mouse possui, que é a rolagem automática. Se você clicar no botão Scroll e depois mover o mouse para cima ou para baixo, você consegue que ele role a tela para você automaticamente. Olha lá, sem a necessidade de ficar rolando a bolinha, de ficar tocando no botão de rolagem. Então, como é que eu fiz isso? Eu clico uma vez na rolagem, no botão Scroll, em seguida movimento o mouse um pouquinho para ser mais lento ou muito para aumentar a velocidade da rolagem. Ok, pessoal? Então o botão de rolagem ele pode também acionar o recurso de rolagem automática da página. Quando você está num site lendo alguma coisa, ou procurando um item, você pode utilizar esse recurso para poder facilitar o seu trabalho, até mesmo descansar a sua mão aí. Para finalizar, eu quero chamar a atenção de vocês quanto à posição da mão ao segurar o mouse. Mantenha o pulso sempre reto, não incline o pulso, porque isso pode forçar com o tempo e provocar lesões no seu pulso, no seu ombro, no seu cotovelo. Observe também a posição certa dos dedos aqui sobre o mouse. Não precisa levantar o dedo para clicar, descanse a mão sobre o seu mouse. Se você tem a mão muito grande e o mouse está muito pequenininho, não é o ideal. Se você tem a mão pequena e o mouse está muito grandão, também não é o ideal. Procure um mouse que te deixe confortável para o trabalho. Ok, pessoal? Então era isso. Estudem, pratiquem as formas do uso do mouse, do clique, dos modos de seleção e também, principalmente, utilize o botão direito. Ele é a sua principal ferramenta aí, principalmente nesse início, vai facilitar demais o seu trabalho com o computador. Grande abraço a todos, até a próxima aula. Fui!